Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se Deus está perto, podemos sentir paz, amor, alegria, paciência, fé e esperança. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na maior parte do tempo, nós simplesmente sentimos as coisas sem pensar. Porém, todos os nossos sentimentos, eles se baseiam nos nossos pensamentos. Por isso que quando você lembra de algo, aquilo produz um tipo de sensação dentro de você. Mas aí vem uma pergunta: como os nossos pensamentos eles são formados? Será que eu tenho controle sobre eles? Às vezes nós ficamos pensando em coisas, mas nós não gostaríamos de pensar nessas coisas. E assim, o nosso coração ele acaba ficando triste, ou ansioso, ou muitas vezes nós perdemos a esperança e achamos que já não tem mais jeito. Porém, aqueles pensamentos eles não saem da nossa cabeça. Então isso é um ciclo. Eu penso, eu sinto, e a questão é, qual a razão disso tudo? Por que isso fica repetindo como se fosse um loop dentro de mim? E às vezes, por mais que eu deseje algo, aquilo não acaba acontecendo na minha vida. Por mais que eu tento bloquear um tipo de comportamento ou um tipo de pensamento, aquilo parece que enquanto eu não faço, ele não passa. É como se alguma coisa me obrigasse a fazer o que eu não quero. E a gente vive nisso. O problema às vezes começa quando... Vamos imaginar que você está com fome. Beleza. Você sabe que quando você comer, aquele sentimento, aquela sensação, ela vai passar. Porém, tem pessoas que ainda colocam um estímulo a mais. Bom, agora que eu comi, eu preciso fumar o meu cigarro. Como se o prazer de estar satisfeito com a comida, ele não fosse o completo o suficiente. E assim na nossa vida, nós acabamos sempre colocando alguma coisa a mais. E esse a mais acaba sendo o problema. Porque se eu tratasse os meus pensamentos, ou se eu entendesse a razão dos meus pensamentos, eu entenderia por que os meus sentimentos estão daquele jeito e eu não precisaria mais ter esses aditivos. Já não seria mais necessário eu fumar para mim ter paz em qualquer tipo de momento? Já não seria necessário eu beber para mim poder tentar se sentir feliz? Eu já não precisaria mais daquele remédio para dormir, de repente para conseguir desligar a minha cabeça, que ela simplesmente não para. Mas nós precisamos entender como os nossos pensamentos se formam. E na verdade, os nossos pensamentos, eles são influenciados pelos espíritos que estão perto de nós. Você tinha consciência disso? Se a gente vai lá na palavra de Deus, lá em Gálatas 5, versículo 22, 23 e 25, a palavra do Senhor ela diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então o que o Senhor ele nos ensina nessa palavra? Que esses sentimentos, eles são frutos do Espírito Santo, são frutos da presença de Deus. Por isso que a frase começa: se Deus está perto, podemos sentir. Agora, será que era possível sentir amor se nos meus pensamentos existem ódio de alguém? Será que Deus ele faria diferença se os meus pensamentos eles continuassem descontrolados? É claro que não, porque quando o Espírito Santo ele vem, ele toma conta de tudo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós pensamos em Deus,
quando nós ouvimos louvores, quando nós perdoamos, quando nós fazemos tudo aquilo que Deus ensina, é o próprio Espírito Santo que está governando a nossa vida. Porque se vivemos pelo Espírito, é pelo Espírito também que nós andamos. Então é o próprio Senhor controlando a nossa vida. E a presença de Deus, ela não poderia simplesmente passar despercebida. Todos esses sentimentos, talvez você ache que eles só podem ser produzidos se dentro de você aquilo que você deseja acabar acontecendo. O amor a gente acredita que seja encontrar alguém, mas o próprio Deus é o amor. Enquanto você busca as pessoas pensando que assim encontraria o amor, talvez ao longo do tempo você se sinta frustrado, porque a paixão, ela simplesmente passa, o tesão passa, o interesse passa e todas as coisas passam. A nossa idade, a nossa insistência, às vezes nós simplesmente desistimos. Mas tudo aquilo que é construído pelo Senhor, e nós dependemos do Senhor estar em nós, para que todos esses sentimentos, todos esses frutos, eles possam existir dentro do nosso coração. Quantas vezes você não quis ser amado? E às vezes você está aí se sentindo rejeitado, sentindo que não teve a oportunidade certa, que enquanto criança os seus pais não trataram você como merecia. Por quê? Porque você comparou a sua vida com a vida de outras pessoas e você gostaria que eles tratassem como se fosse o pai de outros. Ou muitas vezes acabou assistindo um filme, na minha época era na sessão da tarde, né? Que você simplesmente viu uma família perfeita, que era férias do barulho, que viajava, que tinha, e de repente você olhou a sua e não estava tão completa assim. E aí, de repente, você conheceu alguém e se decepcionou, se machucou. Sabe qual é o problema disso tudo? É que nada disso é amor. São experiências, são vivências, são relações. Mas toda relação que a gente faz sem Deus, ela não prospera, ela não dá certo. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. E ao invés de buscar a solução no Senhor, nós buscamos soluções nas coisas. Procuramos um culpado. E não existe um culpado. Quantas vezes você não quis ser feliz, se sentir alegre, mas no fundo só se sentia triste, desanimado, sobrecarregado, sentimento de que não aguenta mais viver o que tem vivido. Você só queria ser feliz. Parece que todo mundo é feliz. Para todo mundo tem um sorriso, menos para você. A não ser na sexta-feira ou no sábado, que aí você pode sair, beber sua cervejinha, né? Dançar a sua música, para poder aguentar mais uma semana. Porque não tem felicidade. Tem uma dependência. E se eu falar pra você que você não precisa disso, eu não tô tirando a tua felicidade, porque no lugar eu queria colocar algo melhor. Jesus. Porque se é Jesus que governa a nossa vida e os nossos sentimentos, nós não temos mais essas outras dependências. Nós não temos mais a necessidade. Se você tá de barriga cheia, você precisa comer? Se você tá feliz, se você tá alegre, você precisa beber? Será que poderia se completar algo mais? É claro que não. A paz. O que é a paz? É poder ficar tranquilo, sem que nenhum pensamento fique ali te atormentando. É você poder simplesmente deitar ou dormir, ou sentar numa praça ou em qualquer lugar e simplesmente ficar ali sentado por horas. É você poder fazer qualquer coisa sem que outra coisa fique te incomodando. Sem nada disso. Paciência. É saber poder aguardar as coisas, entendendo que para cada coisa existe um tempo. Para cada momento existe um tipo de comportamento e algo. E nós precisamos sim ter paciência, aguardar no Senhor, porque enquanto uma coisa não acontece, outras diversas coisas estão acontecendo. E nós precisamos estar prontos para essas coisas. Então, conforme Deus se aproxima da nossa vida, tudo aquilo que nos escravizava já não escraviza mais. A amabilidade é poder se compadecer pela vida de outras pessoas, é poder se envolver, é poder se permitir se amar, se ajudar, é poder falar sem achar que os outros estão julgando, sem ficar imaginando diversas coisas da sua vida.
bondade. É eu poder saber que um pouquinho das coisas que eu tenho pode aliviar a dor das outras pessoas. É poder saber que o meu testemunho, ele faz diferença para as outras pessoas. Que um pouco do meu tempo que eu gasto com Deus, eu possa acabar influenciando a história de outras pessoas. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que alguém, mas quer dizer que eu participei da obra. Isso é um fato, isso é gostoso. É poder saber que todos os dias você pode fazer algo que vai mudar a vida de outras pessoas. E nem sempre isso acaba custando dinheiro. Fidelidade é você poder saber que pode contar. É você poder saber que, independente do que aconteça, Deus vai estar lá. Assim como nós também vamos estar lá. Às vezes na hora de casar a pessoa fala na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, nisso ou naquilo. Mas elas não cumprem. Muitos vão dizer, elas não cumprem, isso não era verdade. É que eu só posso cumprir certos tipos de coisas se Deus estiver comigo. Se Deus não tiver, são só palavras. São só palavras. E quem é o pai da mentira? Não é Deus. Não é Deus. Então, se aquilo que foi jurado não aconteceu, é porque não foi um juramento na presença de Deus. Muitas vezes nós vamos na casa do Senhor, mas o Senhor não vai na nossa casa. Nós conhecemos o nome do Senhor, mas o Senhor não está dentro do nosso coração. Nós temos uma Bíblia em casa, mas acabamos deixando ela fechada, não lendo. E as coisas, elas simplesmente vão saindo de controle. Saindo de controle. Mansidão. Sabe o que é a mansidão? É eu saber fazer o certo quando é necessário ser feito o certo. Mansidão é eu não ter orgulho, é eu não ter ciúmes, é eu não querer resolver as coisas no momento, é eu não precisar erguer a voz para querer dizer o que é a verdade, o que é mentira. Se você conhece a verdade, isso basta. Às vezes a mansidão nos dá capacidade também de ouvir, porque às vezes nós precisamos ouvir as coisas para entender como as coisas são. O mal, ele é astuto. E esse é o problema. E às vezes ele nos pega na nossa própria astúcia. Nós achamos que somos espertos, que nós entendemos. Nós temos que ter a humildade todos os dias de poder permitir que Deus nos ensine algo novo. Mas de todas essas coisas e de todos esses sentimentos, o que mais, me surpreende é o último, que é o domínio próprio. É justamente ele, que é tudo aquilo que falta na vida da maior parte das pessoas. Quando você fracassa tentando tirar um vício, quando você fracassa querendo estudar mais e não consegue, ou querendo se empenhar mais nas coisas, quando você simplesmente vive uma vida fracassando, é porque você não tem o domínio. O próprio domínio, você é escravo daquilo que sente e acaba fazendo coisas que muitas vezes desagradam, entristecem. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o seu casamento ou o seu relacionamento acabou. Você está ali ainda se questionando, fazendo, tentando entender, comparando a sua vida com a vida de outras pessoas. Está ali, olhando que sobra mais tempo, que tem mais espaço, tentando se readaptar, voltar no mercado, né? E aí é tentador, porque se a outra pessoa tiver uma rede social, você vai querer ficar vendo o que ela está fazendo. Mas cada vez que você entra naquele lugar, aquilo machuca o seu coração de uma forma tão grande e você acaba revivendo toda a dor novamente. E dia após dia, você revive essa dor e os teus pensamentos não param, mas você simplesmente não tem o controle disso. Não é simplesmente ter a vontade ou não, mas é através do Espírito Santo e de Deus que você adquire a sabedoria para conseguir controlar. Porque se vivemos pelo Espírito também andaremos. O que seria o certo de se fazer? Sair das redes sociais, parar de procurar aquilo que te machuca, simplesmente aceitar. Tudo aquilo que eu não posso mudar, só me resta aceitar. Que a vontade de Deus seja feita, porque por alguma razão, tudo isso precisou acontecer para que eu entendesse que o amor não são as pessoas, que a alegria não são os acontecimentos, que a paz não é algo que eu tomo ou que eu fumo, né? Ou simplesmente quando tudo acontece do jeito que eu quero, que paciência não é o tempo, paciência é o Senhor,
que para mim poder ser amável com as outras pessoas e não grosso ou muitas vezes arrogante, é preciso que o Senhor esteja comigo. Que a bondade não é simplesmente querer, mas é a marca do Senhor na minha vida. Que fidelidade não depende das pessoas. Talvez você foi traído ou traiu alguém. Nós não temos esse controle. Nós somos tentados o tempo todo. O tempo todo. E quando nós damos brecha, ou quando a pessoa que nós convivemos, ela acaba falhando conosco, certamente que o mal ele vem através dos pensamentos, de uma curtida, de um like ou de alguma coisa, ele vem nos tentar para ver até onde vai o nosso caráter, até onde vai a nossa fé. E às vezes a gente simplesmente já não tem mais nada disso. Quando a gente não acredita em nada, tudo nos domina, tudo nos escraviza, tudo nos machuca. Então vamos colocar algo melhor dentro de nós. E você vai entender que Deus está na tua vida através desses sentimentos. Toda vez que você sentir qualquer um deles, é o próprio Senhor que está com você. E aí é uma decisão sua, se ele permanece ou se ele vai embora. Porque se você continuar alimentando o teu espírito através da palavra de Deus, através de ouvir louvores, os devocionais, pensando nas coisas que você fez, tentando ser melhor, certamente que esse sentimento vai permanecer na tua vida. Mas se chega a oportunidade de você fazer diferente, você faz tudo igual, não tem muito o que Deus fazer. Lá em Gálatas 5, versículo 17 e 18, a palavra diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha que a nossa carne, ela é contrária a tudo aquilo que o Espírito quer. E olha como é interessante que o que o Espírito nos oferece? São só coisas boas. E o que a nossa carne nos oferece? Só coisas ruins. Por quê? Porque ela quer te mandar escravizada, porque o pecado está em nós. E o pecado se alimenta disso, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então nós vivemos tanto uma batalha espiritual, quanto uma batalha interna dentro de nós. Se nós não alimentamos o Espírito, a carne vence. Mas se nós alimentamos o Espírito, dentro de nós não existe mais a lei. E que lei é essa? É a lei do pecado. É a lei que nos escraviza. É a lei que Cristo morreu para que ela pudesse ser extinta. Aquilo que dominava já não domina mais. É o que eu sempre falo. Quando que eu preciso me batizar? Ou quando eu deveria me batizar? Quando aquilo que tentava já não atenta mais. E às vezes no meio desse processo nós vamos acabar renunciando coisas que nós gostamos, coisas que nos faziam, entre aspas, bem de alguma forma, pessoas, comportamentos, lugares, amizades, coisas que participavam da nossa vida. Só que às vezes a gente tem que fazer uma escolha entre sentir bem ou continuar se sentindo mal todos os dias, continuar se preocupando todos os dias, como se você fosse um fugitivo que tivesse medo de alguém ligar para a polícia e poder te delatar ou fazer qualquer tipo de coisa. Então às vezes a gente tem que começar a tentar achar um outro caminho, porque senão a gente vai se perder no caminho que a gente vive. Se nós simplesmente continuar sentindo as coisas ruins e deixando que a carne simplesmente nos escravize, o espiritual nosso, ele não brota em nós. Nós temos que alimentar ele. A carne, tudo que nós colocamos, ela consome. Se você colocar agora, vai dar um tempo, ela vai estar com fome de novo. E infelizmente, ela se alimenta da desgraça. Enquanto Deus estiver em nós, a nossa vida ela pode ser diferente. Então tudo isso que eu citei de sentimentos, eles podem ser sentidos, mas os teus pensamentos eles vão ser modificados, a sua vida ela vai ser modificada, o seu presente ele vai ser modificado, a sua rotina. Então tem lugares que de repente não vão mais caber dentro de você, nem comportamentos. Por quê? Porque você vai parar de sentir aquele bem que tinha sentido. Você vai parar de sentir toda aquela presença, toda aquela unção na sua vida. Talvez tenham sido tempos sombrios para você, que a tristeza todos os dias bate na sua porta, que ela sabe o seu nome, que ela se senta na mesa com você, que ela te domina, que ela te escraviza. Eu sei, eu já passei por tudo isso.
E eu sei o quanto é ruim se sentir dependente de alguém emocionalmente, dia após dia ficar buscando a aprovação ou a presença de alguém, achando que se tivesse não seria assim, mas seria assim. Porque muitos têm essas pessoas e continuam sentindo assim. Então a gente pensa, compreende que tudo aquilo que Deus diz é a verdade. Eu sou prova disso, que tudo isso e todos esses frutos, eles são reais. Quer dizer que o tempo inteiro a gente está 100%? Eu diria que estaria 100% se o tempo todo eu conseguisse me manter em oração ou buscando a presença do Senhor ou louvando. Mas é tentador às vezes olhar as pessoas e procurar um culpado. Ou quando as coisas não saem como nós gostaríamos, de querer culpar a Deus ou culpar alguém. Ou simplesmente não poder agradecer ou sentir gratidão pelas coisas que nós já temos. Pela saúde, pelo alimento, pela casa, pelo corpo, por poder ver, por poder falar, por poder levantar. Agradecer pela família que nós temos, ou não temos mais também. Eu acho que lamentar não muda o que as coisas são. Adorar sim. A adoração ela tem muito mais poder que o lamento. Deus não gosta de quem lamenta, gosta de quem adora. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que os frutos do Espírito Santo eles possam estar na sua vida. Que o Senhor ele possa curar o seu coração. E eu tenho certeza que Jesus ele vai te curar. Se você continuar alimentando o teu espírito e não a tua carne, se você começar a lutar contra os teus vícios, logo tudo isso vai passar. Eu sei que no começo as coisas parecem difíceis, mas depois você percebe que valeram a pena. Mas continuar escravo uma vida inteira, sacrificando a saúde, o dinheiro e as coisas por isso, para tentar ser feliz, ou passar uma vida inteira esperando que alguém volte, passando a dor da humilhação e tudo, esquece o que os outros vão pensar, porque somente você sabe a dor e a delícia de ser quem é. E Deus conhece você também. E conhece mais, conhece aquele que você pode ser, que talvez você nunca foi, pela honra e graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.